Muito bem. Você sabe o que são critérios de textualidade? Ah, não sabe? Então, beleza, vou te explicar. Critérios de textualidade são os itens ou características que fazem de um texto um texto. O que um texto precisa ter para ser considerado um texto. Essa teoria é uma teoria fundamentada na linguística textual, né, a parte que estuda a construção de um texto, e nós podemos tirar dali e pensar algumas coisas importantes apenas para podermos estruturar o nosso texto. Partindo disso aqui, nós vamos explicar conceitos importantes dentro da redação, dentro da construção textual, e isso você vai utilizar para escrever as próprias redações. Que é o seguinte, quando você está ali na composição do texto, nem sempre você lembra, né, tudo que tem que aparecer numa redação. E agora vamos ver aqui, item por item, o que constrói o sentido de um texto e o que você está fazendo ou não está fazendo, o que você está deixando de fazer. Então, vamos pegar aqui e analisar. Ó, primeira coisa, primeiro critério de textualidade chama-se situacionalidade. O que é isso, professor? Basicamente, a situacionalidade está relacionada, de fato, à situação em que você produz o texto. No caso de uma redação de concurso público, a situação é uma situação de avaliação. E quando você pensa nisso, significa que existem critérios determinados pelo edital que você deve seguir para que o seu texto seja aceito. O outro critério, na verdade, seria a aceitabilidade, mas né, eu coloquei ele aqui separadinho para depois retomar. Esses dois critérios andam juntos. A situação é a situação em que você escreve. A aceitação é a aceitação por parte de quem vai corrigir. Que nós estamos pensando aqui no universo escritor, redator e leitor, certo? Então, escritor e redator, mesma coisa. Você, leitor, é o seu corretor. A situacionalidade aqui impõe a necessidade de você pensar sobre um tema e escrever um texto claro, organizado, com uma sequência lógica. Só isso, tá? Ele vai avaliar você pela sua capacidade de colocar ideias em sequência e essas ideias conseguirem construir um texto, certo? Um texto organizado. Quando nós falamos dessa situação, o cara vai procurar as falhas do seu texto. Por isso que a leitura dele é uma leitura muito mais apurada. Ele vai ler observando se você teve falhas na argumentação, falhas na construção das ideias, falha na progressão do texto, falha na gramática. Tá? É por isso que a situação é uma situação tensa. E para você resolver essa situação tensa, convém praticar redação todos os dias. Convém praticar isso muitas e muitas vezes até que você consiga se aclimatar, ficar habituado, tá, ao tipo de situação que é de exame da escrita. Depois, temos o critério da informatividade. O que significa isso? Um texto deve ser informativo. Mas a que ponto? Ele deve encontrar um meio termo de informatividade. Ele não pode ser informativo demais e não pode ser pouco informativo ou informativo de menos. Por quê, professor? Eu vou te explicar. A informatividade é a capacidade de um texto veicular informações, trazer ideias, explicar conceitos. Se o texto for informativo demais, ele vai ser incompreensível. Imagine você, tá? Imagine que você nunca tenha ouvido falar de física quântica. De repente você pega aí uma redação sobre física quântica e uma parte bem específica que está voltada lá para os físicos nucleares, por exemplo. Você não vai entender. Por quê? Os conceitos colocados ali como conceitos óbvios não estão explicados, a menos que você pegue um manual de física quântica para iniciantes, consiga ler todos os conceitos que estão ali. O problema da informatividade acontece quando você, tá, está escrevendo ali e acha que o corretor já possui todas aquelas informações. Quem é o corretor da redação? Cara, na maior parte das vezes é uma pessoa assim como eu, tá? Uma pessoa boboca que não sabe tudo no mundo e não faz a mínima ideia daquilo que você está escrevendo se você não fornecer as pistas. Imaginemos que você tenha que escrever um estudo de caso, certo? Tem que escrever um estudo de caso específico sobre determinada situação. Pare para pensar. Se você não tiver no estudo de caso a fundamentação e não explicar, tá,
corretamente quais são os passos para fazer alguma coisa, eu não vou conseguir saber se você escreveu corretamente ou não. Quando você fala assim, mas naquela situação, imagino que o corretor saiba que situação é, porque ele é brasileiro, porque ele está no mundo aí, vivendo a contemporaneidade, você está ferindo o princípio da informatividade, porque você coloca informações e menos, tá? Você não fornece indícios para o corretor conseguir entender o que você está escrevendo e ter base para corrigir. A mesma coisa acontece se você puser informações demais. Imaginemos que a banca te mostrou uma situação problema, que era para você especificar que tipo de crime determinada pessoa cometeu. Você tem que dizer, o crime é tal, positivado na lei tal, no artigo tal. E a conduta foi essa. Agora, se você começar, se o cara fizesse tal coisa, se mudasse isso, se de repente ele pedisse algo, exigisse algo, se você colocar coisas além daquilo que está na proposta, você colocou informações demais e também fugiu daquilo que era para você fazer, que era manter-se preso à estrutura do texto. Olha aqui, intertextualidade, próxima característica, é a capacidade de o seu texto dialogar com outros. Nenhum texto é original, tá? Nenhum texto assim, fui eu que escrevi, esse texto é meu, e ele é original. Não. O que acontece é, os textos estão articulados, estão ali confeccionados de modo que você possa criar momentos de aproximação e afastamento de textos, citações, trechos de lei, estruturas textuais que você já leu em outros lugares, você pode aproveitar para escrever o seu texto. Quer dizer, uma abertura de texto dissertativo, um início de redação, você consegue fazer, por quê? Porque você já leu outros textos, já leu outros inícios de redação. Isso aqui facilita a sua vida. Olha só, aceitabilidade é aquilo que eu já havia mencionado. Esse é outro critério. Ninguém lê um texto se não quiser. E eu tenho que aceitar aquele texto como ele está confeccionado. Quando você me apresenta a redação, você deve seguir todos os passos ali postos na situação para que eu o aceite. Imaginemos que na hora de escrever a redação estava lá na sua proposta que você tinha que falar sobre as causas e consequências de determinada medida. Você só falou sobre as causas e não falou sobre as consequências. Ou só falou sobre as consequências e não falou sobre as causas. Eu não vou aceitar o seu texto. Quer dizer, ele terá baixa aceitabilidade e o seu texto terá prejuízo na pontuação. Ou seja, ele terá ponto negativo, tá? Vai diminuir a sua nota. Agora, os outros dois critérios, que são os mais importantes, só vou mencionar quais são, porque daí nós vamos explicar passo a passo, parte por parte, porque são aqui dois critérios fundamentais para a composição de texto. São chamados de coesão e coerência. A coesão tem muito a ver com a estrutura do texto na sua forma de escrita para conectar os elementos. E a coerência tem a ver com a manutenção do sentido, tá? O sentido, a significação dos termos dentro de um texto. Esses dois critérios são os mais importantes porque eles são julgados em toda a prova. Você pode analisar quando está ali fazendo um concurso, você pega o edital, dá uma lida no edital nos critérios de correção. Do cara falar assim, coesão, coerência, adaptação à proposta, tudo bem? Então vamos falar sobre esses elementos aqui. Começando o nosso papo falando sobre coesão. O que é essa coesão? Basicamente tem a ver com o modo como você conecta os elementos. Então você estudou língua portuguesa, por exemplo. Estava lá na matéria de língua portuguesa, viu pronomes, viu conjunções, viu a função que esses elementos estabelecem em uma sentença e percebeu que o que eles fazem é retomada, tá? Buscar um referente e conectar com alguma coisa. Isso é o que nós chamamos de coesão. Um texto pode ser coeso e ao mesmo tempo incoerente, beleza? Assim como o texto pode ser um texto com determinada coerência, mas não estar coeso. A coesão tem a ver com a conexão, com a amarração dos elementos. Então, você já ganha pontos quando começa a conectar os segmentos de texto. Tá? Colocando ali no meio uma perífrase, que é uma expressão que substitui outra, utiliza um termo como um sinônimo. Tá? Então aqui, ó, repassando a noção de conexão para você,
tá? É isso que faz a coesão do texto. E é a amarração dos termos da sentença. Um parágrafo deve ser todo coeso. Dentro do parágrafo, os itens devem conversar entre si, certo? Então, você está escrevendo um parágrafo ali, imagine que você escreveu um parágrafo com 7 linhas. Se você não colocou pelo menos um ponto final ali no meio, já deu um problema, porque o cara vai ficar sem ar para ler, certo? Tem que saber dividir também o parágrafo para garantir essa coesão. E aí, quais elementos são empregados para fazer esse tipo de conexão? Pronomes. Quais pronomes principalmente? Principalmente os pronomes relativos, tá? Porque são aqueles que fazem uma conexão interfrástica. Isso quer dizer, dentro da frase, certo? E também os pronomes demonstrativos. Coloque lá, demonstrativos. Nos esquemas de redação, é muito comum nós utilizarmos os pronomes demonstrativos, porque eles ajudam a fazer essa conexão, tá? Depois, conjunções. As conjunções são importantes porque elas criam as relações de sentido, certo? Aquilo de que precisamos, por exemplo, para dizer uma relação de causa e consequência. Então, veja só, eles investiram tanto em educação que o resultado foi positivo. Causa, investimento, consequência, resultado positivo. Então, aqui, ó, nós utilizamos as conjunções. Aí, lembre de conjunções como a palavra porém, tá? Conjunções como a palavra mas, conjunções como a palavra embora, tá? Que indicam uma concessão. Isso aqui você estuda na matéria de língua portuguesa. Lá na língua portuguesa você lembra quais são essas conjunções aqui e quais são os sentidos. As perífrases, que são expressões que retomam alguma coisa. Imagine que você não quer falar, por exemplo, violência dentro da sua redação. Você fala, o tema proposto, o assunto mencionado. Essa é uma expressão perifrástica. Ela retoma aquilo que foi dito anteriormente e atualiza a referência da redação. Sinônimos, tá? Palavras de sentido semelhante que podem ser empregadas para garantir a progressão do texto. Coloquei aqui alguns exemplos de elementos que você pode utilizar para garantir a coesão da sua redação. Então, está escrevendo lá, meteu um ponto final, o que você pode utilizar? Diante disso, tá? Por que diante disso? Ó, o que é que nós temos aqui basicamente? Você tem um pronomezão demonstrativo juntamente com preposição, tá? Olha que coisa interessante. Aqui, você convida o seu leitor a olhar para trás. Quer dizer, está escrevendo, mas não sabe como abrir o outro parágrafo, o primeiro parágrafo depois da introdução? Manda um diante disso. Está escrevendo ali, ó, essa situação, tá? E aí manda o verbo. A expressão essa situação é uma expressão perifrástica em que você usa o pronome e um substantivo. Isso aqui manda você olhar para trás. Depois, a questão mencionada, para você retomar o tópico de que está falando. Então, você está falando do problema relacionado ao preconceito na sociedade brasileira. Colocou isso na introdução, passa rasgando, escrevendo, de repente você fala assim, existem razões para a questão mencionada. Opa, que questão é essa? O preconceito, é o assunto, você está fazendo uma retomada. Depois, manda lá uma expressão, isso mostra, tá? Isso mostra quer dizer o quê? Esse isso retoma o que foi dito e ainda vai servir de sujeito para um argumento que você pode colocar. A situação em tela. Isso aqui é muito comum em prova de concurso público. Por quê? Alguém coloca uma situação problema e pede para você discorrer sobre a situação. O que você deve fazer? Nesse caso, você retoma a situação e aí começa a explicar quais são seus pontos fundamentais. Isso aqui é muito importante para para as questões que são aquelas não de temática aberta, mas de temática específica. Por isso eu coloquei aqui essa chamada dica de prova, tá? Então, de vez em quando, aparecem ali dissertações expositivas, tá? Lembra o que é uma dissertação? É o texto em que você fundamenta uma opinião, levanta uma tese, discute um conceito, explica alguma coisa. A dissertação expositiva é aquela que tem como objetivo expor conceitos, explicar alguma coisa, responder alguma coisa.
Na dissertação de natureza expositiva, o que nós fazemos é algo extremamente simples. Pegamos a temática e explicamos ou respondemos aquilo que o indivíduo perguntou, aquilo que ele quer saber, sob forma de um texto, tá? Sempre sob forma de um texto. O que eu quero que você entenda com isso? Os elementos de coesão devem fazer a retomada da situação mencionada. Então imaginemos ali uma proposta de redação em que o elaborador peça para você discorrer sobre determinado indivíduo que atuou de uma maneira tal. Ele fez alguma coisa pedindo para você julgar se, por exemplo, ele cometeu um crime de improbidade administrativa, tá? Se ele cometeu o crime de contrabando e descaminho, se você precisava mencionar coisas dessa natureza. Então, o que é que você vai fazer? Você vai retomar daquele jeito a situação em tela e aí vai reconstruir a situação. Como assim? A situação em tela em que Tício, maior brasileiro, foi preso contrabandeando, você começa a retomar a situação, para daí começar a explicar o seu texto. Então, na sua introdução, você faz a retomada. Na sua introdução, você utiliza a situação em tela, a situação hipotética, a situação mencionada, certo? É isso que você tem que fazer. Essa é uma dica de prova. Isso aqui principalmente para provas da banca CESP. Professor, quer dizer que esse curso é totalmente voltado para a banca CESP? Eu falei isso? Não, não falei. Eu dei um exemplo. Um exemplo em que pode aparecer. Existem outras bancas que cobram outras coisas. Por exemplo, você tem lá uma banca da Fundação Carlos Chagas, que costuma trazer redações com temática mais abrangente. E aqui não precisa retomar aquilo que foi dito na situação em tela, porque não vai haver necessariamente uma situação. Vai haver uma frase, tema, e partindo desse tema você vai construir a sua redação. Na banca ESAF, vão pedir para você escrever um texto dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo, falando a respeito de alguma coisa como um imposto. É para você falar sobre o IPI, por exemplo. Banca, vamos pensar em outra banca aqui. Você tem lá uma Sesgran-Rio ou uma VUNESP, o cara passa para você um tema que pode conter uma charge, um verso de poema. Lembra que quando o cara fala que ele quer a sua opinião, não é bem a sua opinião que ele quer uma opinião que seja de uma pessoa não demente, tá? Uma pessoa não louca. Ou seja, você não pode soltar o pavor na redação ali e achar que tudo vai ficar bem. É simplesmente uma opinião bem fundamentada. Os parágrafos do texto devem estar conectados, ou seja, um deve conversar com o outro na sequência do texto, ou um vai negar o que o outro disse, ou vai seguir na mesma linha, mas você vai usar o que para conectar? Ou esses pronomes demonstrativos, ou você vai usar conjunções para fazer a conexão desses elementos, beleza? Então tá tranquilidade aqui, ó. Vimos o que é a coesão. Vamos ver o que é agora a coerência. Tá? O que é um texto coerente? Então, a coerência, cara, está baseada na construção do sentido do texto. Sempre. Quando nós falamos aqui construção do sentido do texto, existem alguns elementos que são fundamentais para garantir a coerência. Por exemplo, progressão das ideias. Todo texto deve ir para algum lugar. Se o texto começar em um ponto e terminar no mesmo ponto, não adiantou. Ou ele tem que subir, ou ele tem que descer, ou ele tem que voltar. O que eu quero dizer? O seu texto deve progredir. Ele não pode falar exclusivamente sobre a mesma coisa. Então, você está falando sobre determinado assunto, por exemplo, você está falando sobre carga tributária no Brasil. Você não pode ficar o tempo todo falando só a carga tributária é muito alta, é muito alta, é muito alta, é muito alta, e ela é muito alta, e isso acontece porque ela é muito alta. Não. Você tem que falar, ela é muito alta. Por quê? Qual a consequência disso? Como reverter? O texto vai progredindo. Não pode começar e terminar no mesmo ponto. Pablo, mas se for uma redação como aquela que você mencionou, em que o cara dá uma situação e pede para eu responder as questões, como é que funciona a progressão? De uma questão para outra, certo? Você vai responder uma questão, responder a outra questão, tá? Item por item. Isso é a progressão do texto. Por isso que aí vai ser um texto coerente, adequado à proposta. Uma não adequação seria incoerência. Vamos imaginar aqui, ó, um grande problema de coerência que acontece com os alunos. Você tem ali uma redação para escrever, pedem para você falar sobre alguma coisa específica e você começa o texto com uma sentença genérica.
pedindo para você falar sobre um crime em questão ou pedindo para você falar sobre determinada lei e você começa. No Brasil, há situações muito complicadas que prejudicam a vida da população. Uma delas é a criminalidade, ou seja, você começa a contar uma história. Isso aí, você aprendeu quando estava lá na 8ª série. Você usou só para passar na 8ª série. Não use isso para redação do concurso porque não funciona. Não é isso que você tem que fazer. Tem que garantir a progressão do texto, certo? De maneira presa à proposta. Aqui, relação entre os elementos do texto. Todo parágrafo deve levar o próximo para algum lugar e tem que mostrar de onde ele saiu. Os itens do texto devem conversar. Então não adianta você pegar e, em uma redação, colocar um argumento em cada planeta, certo? Porque aí você vai fugir do tema. Existe aqui lance de fuga parcial do tema. O que é isso, fuga parcial do tema? Imagine então que você tenha que falar a respeito do papel das mulheres na sociedade contemporânea. Que papel elas conquistaram? Aí você começa a falar ali. As mulheres conquistaram um grande papel, um papel de destaque na sociedade contemporânea. E aí você vai jogar um argumento. Porque antigamente as mulheres eram tratadas de maneira segregada, elas eram excluídas da sociedade. Isso era uma coisa errada, as mulheres sofriam violência. Aí o cara para e fala, as mulheres ainda sofrem violência e por isso que existem leis para proteger as mulheres. Você percebeu o que aconteceu? Era para o cara falar sobre o papel da mulher na sociedade, ele falou que a mulher antigamente tinha uma coisa e ela apanhava, e aí que há leis para proteger contra a surra, aí você fala, ué, fugiu do tema. Então, quando você dá uma viajada dessa natureza, você foge do tema. Isso acontece muito com homens, tá? Meu brother, se você tá vendo esse vídeo aí, você sabe que isso acontece com você. A sua mina tá ali conversando, ela te fala uma coisa, você tá ali, pá, ouvindo, ela te fala, você... Olha que legal aquele negócio, você nem dá bola porque ela falou e já chama atenção para outra coisa. Ela fica puta da cara com você e daí você fala, ué, o que foi? Ela fala, tava te falando do negócio que você nem prestou atenção, já falou de outro assunto. Isso acontece muito com o homem na hora que está fazendo redação. Tem dificuldade de pensar assim, de uma maneira linear, dentro do mesmo assunto. Mulher já é muito ninja para fazer isso. Pare para pensar na DR. Quando você está discutindo com seu namorado, você faz isso. Você está ali num tópico, de repente você volta a um assunto de 35 anos, tá? E depois você joga aquele assunto e vira atual. Você tem a capacidade de atualizar argumentações. Safada, hein? Não faça isso porque isso deixa o cara muito puto da cara. Ele fica com vontade de dar uma voadora. Mas não pode porque é crime. Olha só. Aprofundamento dos conceitos. Não adianta você escrever um texto cheio de ideias, você fez lá um negócio que o pessoal chama de brainstorm, tá? Que é uma tempestade de ideias. Então você, com relação a esse assunto, colocou assim 70 mil ideias e você não aprofundou nenhuma. Grande bosta, ficou uma droga o seu texto. Por quê? Quanto mais ideias você puser, menos tempo você vai ter para aprofundar. Você tem ali, 30, 60 ou 90, tá? É quase como prestação de pagamento aqui, tá? 30, 60 ou 90 linhas. De vez em quando o cara te dá 20 linhas, de vez em quando 15 linhas para você fazer uma argumentação. Como é que você vai aprofundar um assunto com, sei lá, imagine, uma linha? Não dá. Não dá nem para você colocar o assunto. Então, tá escrevendo ali e você vai colocar um conceito importante. Aprofunde esse conceito. Trabalhe com ele até a sua profundidade, porque aí você vai garantir que o texto está bem escrito, está, fundamentado ali. Não pode escrever qualquer coisa, não, porque com relação a esse assunto acontece isso, e você não aprofundou nenhum desses itens, tá? Tem que aprofundar. Mais vale um texto com 2 ideias aprofundadas do que um texto com 7 ideias rasas, beleza? Então você precisa de 2 ideias apenas para escrever um texto. Pablo, mas vamos voltar. Se for uma redação específica, pegue aquilo que o cara pediu para você responder, responda e fundamente. Pronto, aí está o aprofundamento dos conceitos. Olha só, não contradição. O que é isso? Cara, não contradição é você garantir que você não é louco. Você está escrevendo uma redação, primeiro você afirma uma coisa, depois você nega. Não pode fazer isso, tá? Então vamos imaginar que você fala assim. Bem, essa situação é complicada e traz
coisas ruins para o povo, mas também pode ser boa. Ué, aí deu muita bipolaridade na pessoa, tá? Para pensar, tá falando sobre violência. Aí fala assim, há momentos em que a violência pode ser positiva. Ah, é, certo. Tá, e quando é que a violência pode ser positiva? Quando servir para você conseguir o que você quer. Quando servir para você colocar as manifestações quebrando tudo e conseguir o que você quer. Não, a violência nunca será positiva. Ué, professor, mas se for para lutar contra os malfeitores, não escreva isso numa redação. Por quê? Porque essa é uma baita de uma contradição. Se o problema dos malfeitores é a violência que eles cometem contra as pessoas, mesmo que simbólica, se você responder com violência, já lascou tudo. Você fala, Pablo, mas de vez em quando a violência é o único caminho. Olha para mim bem aqui, ó. Eu concordo, só que eu não escrevo isso. Tá? Uma coisa é você concordar, outra coisa é você escrever. Se você escrever isso, você está se contradizendo. Então, não caia nesse perigo da contradição do texto. Depois, olha aqui, ó. Fundamentação da argumentação das suas respostas. Todo argumento tem que ser fundamentado, mas a fundamentação tem que ser a fundamentação lógica, tá? Ou seja, você não pode partir da opinião, da premissa, não pode colocar frase de vó. O que é frase de vó? Ó, para pensar. Quando você tá lá, faz alguma coisa errada, o que é que a avó te fala? A avó fala, meu filho, não é nem meu filho, é meu filho. Pensa se todo mundo fizesse igual a você, o que ia acontecer? Olha, não adianta você apelar para a consciência das pessoas. Você coloca ela no seu argumento. Se as pessoas se conscientizarem do seu papel na sociedade, se todo mundo tivesse consciência, você nem estava fazendo concurso público, você estava rico. Aí, né, tava, beleza, divisão do capital. Aí, professor, socialista. Não, só estou te dando exemplo, tá? Outra coisa, se você colocar esse argumento da avó, né, fundamentado, se todas as pessoas agissem desse modo, sim, então o mundo agora está igual lá no clipe do Pink Floyd, andando ali para cair no coisa da salsicha, todo mundo fazendo a mesma coisa. Não é assim. Você não pode imaginar que todo mundo faça a mesma coisa, não pode imaginar que todo mundo tem o mesmo comportamento, que você conhece todo mundo, isso não é fundamentação. Aí o cara tem aquela brilhante ideia de fundamentar com pesquisas imaginárias. Então ele coloca assim, pesquisas comprovam que, e ele nem sabe se aquilo é verdade, é um achismo dele, mas ele manda pesquisas comprovam. Cara, não vai funcionar. Se o seu argumento for ridículo, a banca vai canetear e você vai perder a nota só porque você quis inventar a parada ali, tá? Não pode fazer isso. Outra coisa, a fundamentação deve ser explícita. Então você fala assim, em artigo escrito para a revista tal, em artigo escrito para o jornal tal, fulano de tal fala isso. Aí está fundamentado, senão não. Tá? E se tiver uma base lógica, explique de onde vem essa fundamentação, certo? De que conceito vem. E essa fundamentação nos leva à consistência e relevância dos seus argumentos. Imagine que você esteja escrevendo um texto argumentativo, tá? Porque para o texto expositivo não precisa argumentar, basicamente você não tem uma tese para defender. Você só responde aquilo e explica de onde vem essa resposta. No argumentativo você tem que ter consistência e relevância. Consistência argumentativa. Se for citar um argumento, ele tem que ser válido. Então vamos imaginar, você está escrevendo, daí você fala assim, isso acontece, tá? A violência no país está aumentando porque as pessoas não têm Jesus no coração. Tá? Não adianta você escrever isso. Por mais que você acredite, tá, que seja esse o motivo, não escreva. Aí você vai falar assim, mas por que, professor, eu sou religioso? Não é questão de ser religioso ou não. Acontece que não é essa a fundamentação que a banca espera de você. Esse não é um argumento consistente, certo? Não é um argumento consistente porque ele não tem validade, tá? Ele não tem validade porque ninguém usa isso. Fulano de tal tem Jesus no coração, mas é violento. Ela fala, não, isso não pode acontecer. Não há como você provar isso numa redação. São só 30 linhas. Você não está discutindo religião, você está discutindo um assunto qualquer. Outra coisa, eu senti muita vontade de colocar uma citação que eu adoro. Tá? Então, beleza, coloca lá. Então você manda, quem não tem colírio usa óculos escuros. Cara, por mais que você goste do Raul, não adianta você mandar uma frase dele. Tá? Aí você coloca lá, como diria o escritor Paulo Coelho. Nem termine a frase. Se você escrever Paulo Coelho, vai queimar a sua redação. Tá? Quando você escreveu, queimou.
Como diria o grande pensador Augusto Cury, mesma coisa. Se for para você citar um pensador, que seja um pensador relevante, importante e de preferência acadêmico. Aquele livro que você encontra na banquinha, 10 lições para a vida, não servem de nada para você escrever uma redação. Não servem. Tem que ser algo proveniente de um estudo. Professor, como é que você sabe que não é de um estudo? Porque é popularzão, porque é coisa que você fala no boteco, tá? Se você está discutindo com o seu brother e fala assim, uma vez eu li uma frase, cara, e manda essa frase, não vale. Tem que ser alguma coisa, uma citação de um filósofo, uma citação de um pesquisador a respeito de algum assunto. Não que eu esteja descategorizando as outras pessoas, tá? Falando mal. Eu só estou explicando o que pode e o que não pode colocar numa redação. Pablo, mas eu já vi uma redação cujo tema era uma frase desses caras que você falou. Parabéns para você e parabéns para quem fez esse tema. Então quer dizer que no meio de todo o mar pode ter uma gota que tenha menos sal. Tá? Então não tem problema, cara. Isso pode acontecer. Só estou te explicando o que fazer quando houver esse tipo de situação, beleza? Garanta que o seu texto tenha coesão e coerência, porque aí ele vai ficar bom. Vamos continuar estudando? Simbora!